Olá, tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez falando do amor de Deus para você, junto com você. Nós estamos aqui com esse canal, com essa porta aberta, para poder levar a palavra de Deus até a tua casa. A palavra do Senhor nos ensina, ela é um manual de instrução, ela é uma bússola, ela é um mapa que nos leva a fazer e a praticar a vontade de Deus. Hoje nós estamos passando algumas situações na nação, no planeta Terra, né? Que conturba a vida do homem e da mulher. Existem muitas comparações, existem muitas situações que as pessoas querem um ser melhor do que o outro. E às vezes nós nos prendemos a alguma dessas situações, impedindo a gente de ser quem nós somos, né? A palavra de Deus diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui a palavra de Deus, ela ressalta que nós vivemos nesse mundo rodeado de muitas testemunhas, e é verdade. A gente vive aqui, no ambiente que a gente está, no lugar que a gente está, muitas pessoas ficam de olho naquilo que a gente faz. E a gente vê como as pessoas, como o ser humano, ele é influenciado e ele é influenciável, né? As atitudes que as pessoas tentam copiar umas das outras. As pessoas querem olhar sempre para o que está acontecendo no momento, para não ficar fora daquele contexto social. E a Bíblia fala que nós, nesse andar no dia a dia, sendo rodeado por muitas testemunhas, muitas pessoas, temos que tomar muito cuidado com o que nós nos prendemos. A palavra de Deus fala deixando todo o embaraço, deixando todo o pecado. Esse processo na nossa vida é um processo que deve ser trabalhado com paciência, que a gente às vezes se prende a algumas situações que nos embaraçam de servir ao Senhor melhor. E a gente sempre questiona, ou a gente põe aquelas perguntas para nós mesmos, ou às vezes a gente diz assim, né? Quando acontecer tal coisa na minha vida, eu vou servir a Deus melhor. Quando melhorar tal situação, eu vou servir a Deus melhor. Quando eu tiver um carro novo, eu vou servir a Deus melhor. Quando eu puder comprar um calçado novo, uma roupa nova, eu vou servir a Deus melhor. A gente coloca embaraços, ou às vezes a gente fala assim, quando a tal pessoa da minha casa se converter, eu também vou servir a Deus melhor. A gente coloca um monte de empecilhos para que a gente possa servir a Deus pela metade. A gente começa a se prender a essas testemunhas que nós temos no nosso dia a dia, olhando para as nossas atitudes e influenciando o nosso caminhar com Deus. E a gente se prende a essa situação, não deixando o Senhor trabalhar. E às vezes a gente se pega até mesmo praticando coisas que desagradam a Deus para poder agradar aos homens. O medo de perder uma amizade, o medo de perder uma pessoa que está próxima da gente, que é muito amigo, muito sentimental, e a gente acaba se embaraçando e se prendendo a alguma atitude desagradável aos olhos do Senhor. E a gente não pode. Nós precisamos nos apegar ao Senhor e com paciência, trabalhando, moldando em nós o mover do Senhor. O versículo 2 aqui dessa passagem diz assim, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus Cristo sabia que quando ele padecesse na cruz do Calvário, fosse servido de um cordeiro, de sacrifício, ele teria o gozo de dar alegria ao Pai
Gozo significa alegria. Ele daria essa alegria ao Pai de levar muitas almas para o céu, para o reino de Deus. E pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Hoje, nós, como testemunhas do Senhor Jesus e filho de um rei, filho do Pai, do nosso Deus, nós precisamos vencer as áreas da nossa vida que têm nos prendido para impedir o agir de Deus em nós. A gente precisa tomar certas decisões na nossa vida para nos posicionarmos como filho de Deus, como um cristão verdadeiro. É muito difícil, às vezes, se colocar nessa posição de decisão, porque a decisão, ela parte de nós. Ela não pode partir de pessoas que estão ao nosso redor. Ela precisa ser tomada em nós. As decisões da nossa vida, aquilo que nos prende, o que nos embaraça, nós temos que tomar uma posição de melhorar. Às vezes a gente passa por períodos difíceis na nossa vida porque não queremos desembaraçar aquilo que está enrolado. Ah, mas às vezes está muito longe, aquilo que estava enrolado já está longe demais, para mim voltar atrás e resolver. A palavra de Deus diz assim: lembra-te de onde caíste. Volta, lembra de onde caíste e retorna. Volta a praticar as primeiras obras. Qual é as primeiras obras? O verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, as primeiras atitudes de cristão que muitas vezes a gente tinha e deixou para trás. Deixa todo embaraço. Deixa todo embaraço, é o que a palavra do Senhor diz. Deixe toda a prática de pecado, aquilo que não agrada a Deus, tudo que não agrada a Deus, tudo que é fora do plano de Deus, fora da palavra, fora do caminho que leva ao céu, nós precisamos deixar, porque o nosso alvo, o nosso objetivo é agradar ao nosso Criador. Nós precisamos praticar o amor de Deus, nós precisamos amar a Deus de fato, nos tornarmos um cristão de fato. Por que nós nos prendemos às coisas tão pequenas quando nós temos um Deus tão grande, que nos posiciona diante do céu para vencer, diante da palavra? Nós temos a palavra de Deus, nós temos maneiras de podermos entrar nesse lugar de segurança, nesse lugar de paz, que é estar no Senhor. Às vezes nós escolhemos a viver uma vida turbulenta por decisões que nós não queremos tomar. Achamos complicados tomar decisões na nossa vida que nos levam a um momento correto, a uma situação de segurança. Nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. E a Bíblia diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tenha paciência no trabalhar de Deus na tua vida. A palavra de Deus diz isso para nós. Corra com paciência, tenha paciência. Deixa Deus moldar dia após dia. Nós só vencemos quando nós entregamos totalmente a Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas vontades, todas as nossas fraquezas. Confiar no Senhor, deixar o embaraço, deixar o pecado, se posicionar, tomar uma decisão. É nossa parte, é a nossa situação que decide. É nós que precisamos deixar Deus cuidar de certas áreas da nossa vida ao qual nós nos prendemos para agradar as outras pessoas ou agradar a quem não tem necessidade de ser agradado. Precisamos agradar a Deus. Esse é o desejo do coração do Pai. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, que o Espírito Santo te visite e te fortaleça para vencer, para poder conseguir largar os embaraços. Não se prenda a coisas desse mundo, se prenda à palavra do Senhor, se prenda àquele que pode e fará coisas grandes na tua vida. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Amém?